A música clássica a arte que muitas pessoas não têm ideia do quanto ela é jovem. Não existia esse conceito de arte em música, que nós chamamos hoje de música clássica, antes do cristianismo. Então, ela tem em torno de uns 1.500 anos, ao contrário da pintura, da escultura, que ela já vem, a arquitetura, que também é um pouco arte, também, que vem dos gregos, dos romanos, e elas foram tendo uma referência a essa arte para se desenvolver. A música não, porque a música que antecedeu a música clássica eram músicas que hoje nós chamamos de folclóricas, elas eram transmitidas oralmente, não existe nenhuma documentação como existe de uma pintura romana que se vê, arqueologicamente se descobre, se torna uma referência. A música não, ela se perdia. E só as músicas folclóricas que nós conhecemos hoje sobreviveram porque, a partir da grande novidade da música, que foi a invenção da escrita musical, também se documentou essas músicas folclóricas, senão, de repente, talvez a gente perdesse também, né? Então, nós vamos hoje acompanhar, nessa hora e meia, essa evolução de 1.500 anos da nossa história musical universal. Como que tudo começou? Como eu falei agora para vocês, ela começou com o cristianismo. Quando nós vamos ver os primeiros séculos da era cristã, o que vai acontecer? Os cristãos estão se espalhando, principalmente chegando a Roma, foram muito perseguidos, porque eles chegaram pregando uma religião monoteísta dentro de um império pagão cheio de deuses. Então, esse processo de evangelização, de se formar o cristianismo, levaram alguns séculos. Quando foi no ano 380, 385, o imperador romano Constantino converteu-se ao cristianismo. E, logo em seguida, o que vai acontecer? Ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso foi um ato político, não foi... Muito se romantizou, ele se converteu, ficou piedoso, nada, foram interesses políticos, e assim começou a era cristã e a Igreja Católica Apostólica Romana de Roma, como além de ser um pilar religioso, um pilar político também. Então, para se dominar politicamente uma região, precisa-se ter controle. O que aconteceu na Europa naquela época? Quando a Roma foi assumida pela Igreja Católica, o Papa Gregório resolveu padronizar todo o ritual católico, que estava muito misturado em lugares diversos, misturado com os rituais pagãos. Então, ele estabeleceu uma regra: todo mundo tinha que cantar exatamente igual, o ritual religioso, litúrgico, tinha que ser o mesmo, e, com isso, eles criaram o canto gregoriano. A exigência era tão grande para que não surgissem interferências de músicas locais, jeitos de cantar locais, que, sem querer, eles vão criar a escrita musical. Então, a primeira música clássica que nós vamos escutar é essa aqui. Um canto milenar. Sicut erat in principio et nunc et semper
cantado desde o ano 500 até os dias de hoje, né? Exatamente como foi criado. Então, a prática musical dos judeus, porque não podemos esquecer que os primeiros cristãos foram judeus, né, dissidentes, né, que criaram o cristianismo. Então, essa tradição do canto das sinagogas está muito presente no canto gregoriano. Mas nem só de igreja que o povo vivia na época. Então, vocês vejam como que começou a escrita musical. Como os padres, os sacerdotes ficavam estudando em Roma 10 anos o repertório, e todo mundo tinha que cantar igual em cada lugar, e era cobrado muito isso. Eles começaram a fazer sinais em cima do texto, como assim uma ajuda de memória. Vocês enxergam daí, em cima né, do texto, esses sinaizinhos. Para cima, a voz tinha que dizer, põe para baixo, para ir guiando. Isso aqui começou a documentação da coisa mais abstrata e subjetiva que é o som. Isso é da inteligência humana uma coisa espetacular. Olha, aqui está mais nítido. Está vendo? A bolinha assim, é uma paradinha. Tudo. Eu fiz um curso de canto gregoriano, a gente olhando assim, vocês não acham que isso é impossível a gente cantar isso? E como o Jairo falou hoje, prática, ensina, tudo é possível. E eu cantei um trecho grande de canto gregoriano através de uma explicação e de uma prática. O tempo foi passando. E a escrita musical foi evoluindo também. Então, nós temos nesse quadro, que vocês têm na apostila, aqui o começo dos primeiros sinais. Depois, eles puseram uma linha para basear, assim, mais agudo está para cima, o sinal, para baixo da linha, o som é mais grave, sempre referencial. E ali foi, até surgir a pauta e as notas, que isso foi no ano 1000. Então, vocês vejam 500 anos para esse passo, para chegar nisso aqui. É uma coisa extraordinária isso. Então, junto com o canto gregoriano, como eu estava dizendo, o povo adorava os camponeses, que a maioria do povo da Europa nessa época eram camponeses. Suas danças, que vinham das tradições pagãs, para celebrar a primavera, a colheita, cantos, como nós dizemos, cantos de trabalho, os cantos das festas de casamento, de nascimento. Então, havia música, dança e instrumentos musicais. O canto gregoriano, vocês viram? Não tem um instrumento, a capela, que a gente diz. Porque a igreja não queria nada que lembrasse o mundo pagão, e principalmente o instrumento para não distrair a pregação para o povo daquela época. Então, nós vamos ver nas aldeias medievais os instrumentos, inclusive nessa época, os instrumentos não tinham uma consideração, achavam que era uma coisa, principalmente a igreja, à margem, marginais, porque isso não era de Deus. E hoje em dia nós temos na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil bastante festivais de música antiga que estão revivendo essas músicas instrumentais medievais. Nós vamos ouvir um trechinho de uma delas, que eu acho um espetáculo isso. Danças acompanhadas por instrumentos musicais. Quando a gente fala música secular é música que não é religiosa, né? Um exemplo de uma dança medieval.
regrinha. Vocês viram a parte da cabeça da mulher? Era uma coisa muito interessante, todos usavam os chapéus. A gente lembra da fada. O chapéu da fada é um bico. Então, os chapéus de um bico eram das virgens. Esse aqui tinha, como é que dois suportes que abria, eram as casadas. E quando eram assim, como se fosse dois chifrinhos para baixo, eram as viúvas. Então, se identificava, né, pela própria roupa e pelo próprio... Olha como é uma casada. Então, os primeiros conjuntos instrumentais acompanhando essas danças estão sendo revividos hoje em dia por grandes músicos, jovens até muito, que pesquisam essas músicas e estão trazendo para o público de hoje. Vamos ver o que vocês vão achar. Canto gregoriano, ele é linear, porque isso, segundo a igreja, atiçava e fisicamente, sensações físicas nas pessoas. E a igreja, o cristianismo, no início da sua implantação, queria o efeito espiritual, desligar as pessoas dessas sensações humanas, né? Então, a época da Idade Média foi a era dos castelos. Se vocês analisarem, a arquitetura, as torres, é tudo para cima. Toda a estética da arquitetura da Idade Média está ligada à intenção do cristianismo e da espiritualidade. Tudo era feito para Deus, para cima. Não se tinha a ideia de indivíduo, era o pensamento coletivo, a humanidade enxergada e vista como coletiva. Assim foi a Idade Média musical, dos anos 500 até 1450, quando vai existir uma grande revolução cultural na Europa e na civilização ocidental. Mas a Idade Média estruturou toda a cultura ocidental. Então, basicamente, música religiosa em massa e a música profana ou secular nas aldeias, separadas da igreja. Não era permitido o uso de instrumento musical dentro da igreja, nem a voz de mulher. Isso por determinação de Paulo, que foi o grande estruturador do cristianismo. Porque a voz humana, feminina, induzia ao pecado, na opinião deles. Era sensual e desviava a atenção dos homens. Mas nós nos vingamos agora. Como, querido? Eles vão acontecer agora, no período do Renascimento. Então, toda essa arte medieval, ela vai ser anônima. Eram os monges que faziam, não havia uma... Então, o culto ao indivíduo era uma obra coletiva. E com isso, só os homens cantavam, tanto que o canto gregoriano original, ele é masculino, não se tem voz feminina. Se hoje cantam música gregoriana com vozes femininas, é uma
estilo gregorianizante, diz, nem se fala canto gregoriano, porque original só os homens. Então, a partir de 1450 vai surgir o renascimento nas artes e o renascimento musical. Então, essa grande revolução, com o assunto das mulheres não poderem cantar na igreja, e o gosto pela voz aguda, a voz feminina, aconteceu que, dentro das igrejas da Espanha, começaram a observar, depois que tiveram a invasão moura, que nos haréns, os chefes de haréns, eles eram eunucos, eram castrados totalmente, para não correr risco nenhum com o sultão, né? E muitos desenvolviam vozes belíssimas, cantavam. De repente, isso foi observado e iniciou-se esse processo de castração na Igreja Católica para meninos do coro entre 8 e 11 anos. 12 já passava, era entre 8 e 11. Porque o canto na igreja era meninos fazendo as vozes agudas e homens. E esse processo de observação, e de repente isso surgir, começaram a observar que, quando eles eram castrados nessa idade, depois não tinham mudança de voz na adolescência, e tinham um desenvolvimento hormonal totalmente diferente. E cresciam muito aqui com o peito, assim, um tórax grande, e as cordas vocais e a voz continuava como se fosse de meninos femininas. Eles também eram submetidos a 10 anos de estudos até serem lançados, entrarem no coro das igrejas. Durante todo esse período, até 1600, eles participavam do coro da Capela Sistina, em Roma, das grandes basílicas, Itália e um pouquinho de Espanha. Os outros países não admitiam isso. Porque, nesse período, houve uma valorização e um desenvolvimento muito grande da música vocal, que começou com o canto gregoriano. Paralelamente, nas artes, nós vamos ver a Capela Sistina. Essa maravilha da humanidade ser pintada nessa época foi concluída em 1483, a grande joia do Renascimento. Em 4 anos, Michelangelo pintou 680 metros quadrados de cenas do Antigo Testamento, muitos assim. Eu não sei como é que conseguia a genialidade das proporções, tudo, né? Olha, a criação do homem, a expulsão do jardim do Éden, o dilúvio, isso foi uma documentação da Bíblia. E, dessa forma, fantástica, né? Então, na arquitetura, nós não vamos mais ver os castelos das princesas, das fadas, das bruxas, tudo com torres para cima. Agora vem os palácios, a linha horizontal na arquitetura. Então, isso modificou completamente o panorama na Europa nessa época. E a música vocal, agora vocês vão me escutar. Eu vou fazer uma observação, daí a gente vai ouvir de novo. O canto gregoriano, todos cantavam a mesma melodia, juntos, com a sílaba por sílaba. O canto simples, vamos dizer. Nesses 150 anos, houve uma evolução muito grande por causa da escrita que se desenvolveu. A música tornou-se um objeto de pesquisa, ela foi para o papel, isso aí que foi genial. E os compositores começaram a fazer composições já diretos na partitura. Então, o que vocês ouviram agora são
quatro grupos de cantores, cada um cantando uma melodia diferente da outra na mesma hora, simultaneamente. Dá esse efeito sonoro completamente diferente do canto gregoriano, né? Vou colocar de novo, um comecinho. Uma sutileza. O canto gregoriano canta assim. Tudo igual. Aqui vocês viram Ave Maria. Isso é expressividade. Essa expressividade vocal que vai surgir nessa época, isso que emociona. Mais na frente, nós vamos ver, vai passar para os instrumentos de uma orquestra e dos instrumentos solistas também. Só um pouquinho. Isso não existe na música popular. A música popular, ela está bem ligada ao canto gregoriano. Aqui é o princípio do canto de ópera, tudo. E você põe o volume é linear. A música clássica, você não mexe no volume, ela vai, isso mexe com a gente, né? Quando a gente se concentra no que está ouvindo. Então, vamos adiante. Agora, as danças medievais que eram nas aldeias pelos camponeses, nesse período, vai ser trazida para dentro das cortes dos palácios, e de uma forma mais sofisticada, com coreografias ensinadas por mestres de dança, procurando se diferenciar totalmente das danças camponesas, mas também com ritmos. Então, vão virar as famosas danças de corte. Não sei se vocês assistiram o filme Elizabeth. Fica aqui a sugestão para vocês assistirem. E que aparece bem uma dança de corte. Elizabeth, filha do Henrique VIII, rainha da Inglaterra. Um homem de corte precisava conhecer todas as coreografias para ser considerado um homem educado, assim como as mulheres. Meia volta! Ela deu o nome da dança. Você tinha que saber na hora como dançar. A meia volta.
see you in private. In private? Have you forgotten, my lord? I am queen now. Linda, né? Imponente a dança, a forma como esse filme é muito interessante. Aqui tem uma relação de compositores. Vocês viram que na Idade Média nós não temos compositores, porque eram obras coletivas, anônimas. Nesse período do Renascimento, de 1450 até 1600, começam a surgir os primeiros compositores. Estão na apostila de vocês. Tendo interesse, vocês podem pesquisar. Esses são os principais nomes. Seguindo na evolução da música, nós vamos ver, a partir de 1600, o barroco musical, até 1750. Serão 150 anos de uma revolução musical. O que acontece? Vai ser criada a ópera. Vocês vejam como a ópera é recente. Em 1607, estreou a primeira ópera. E o que vai acontecer com a ópera? Os castrati vão ser os bons retirados dos coros das igrejas e vão ser levados ao palco. A suntuosidade de Versalhes, que foi o grande palácio da França, vai ser o referencial para toda a arquitetura até o começo do século XX. Nós temos o Teatro Colón, em Buenos Aires, o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, baseados nessa estética luxuosa de Versalhes, de 1600 e pouco, que foi a conclusão dela. Esse Luís XIV foi o grande homem da música, do balé, da ópera, um rei da França que reinou por mais de 70 anos, um grande amante e apoiador da arte, então criou academias, institutos de música, teatros que foram de grande importância. Vocês acharam que ele estava simplesinho? Até vou voltar. Os homens de hoje são muito simples. Nessa época, os homens se vestiam, se enfeitavam como as mulheres. Ele vai ser a primeira pessoa a usar o salto alto, que depois passou para nós, mulheres. Para dançar, ele foi um grande bailarino. Mas isso, como é que te diz? São outros 500, numa outra oportunidade. Então, com o nascimento da ópera, vem o luxo dos teatros de ópera serem construídos. Os castrati vão subir ao palco, vão ser as grandes estrelas, né, das primeiras óperas. Com isso, vai nascer a orquestra, porque a primeira ópera já teve um conjunto de 33 instrumentos tocando para acompanhar a encenação no palco. Esses 33 instrumentos, a partir de 1607, ali é a semente da orquestra que a gente conhece hoje, né? Então, a orquestra agora vai tocar as danças renascentistas só para serem ouvidas. Vai começar o grande interesse pela música instrumental. Nós vamos ouvir uma música barroca, francesa, como era interpretada na hora, uma gravação recente, num teatro de Londres. Já fiz bobagem aqui, mas já conserto. Esse é o compositor francês importantíssimo na música barroca, Lully. Vocês vão ver a regência, como que vai ser feita, como um bastão no chão, marcando o tempo. Olha. Pode aumentar um pouquinho, eu acho. A música barroca é maravilhosa. Vamos ver o que vocês vão achar. Bastante ritmo marcante. Instrumentos da época barroca.
Hoje tem orquestras que tocam instrumentos resgatados de museus ou réplicas. Gostaram? É lindo, né? Esse é o compositor do que nós acabamos de ouvir. Lully, vocês viram a forma da regência? Ele faleceu cedo, porque ele era um regente de muito sucesso, compositor de muito sucesso, e com o vigor da regência, ele bateu com o bastão no dedão do pé. Gangrenou, ele morreu em uma semana. Hoje em dia, estudos mostram que ele deveria ser diabético e não sabia, né? Então, é o primeiro acidente de trabalho da música com o Lully. Aquele instrumento que vocês viram, assim, tipo de um chocalhão, nós vamos ver, nessa época, o auge do Império Otomano, dos turcos, e a delegação turca foi recebida em Versalhes, e o Lully fez essa música especialmente para eles serem recebidos, e, como uma gentileza, colocou esse instrumento de banda turca, que é muito bonita, né? Aqui já vem os compositores, muitos a gente já está acostumado a ouvir, devido a essa recuperação de tocar música barroca, né, em instrumentos de época, instrumentos modernos também. O mais conhecido, Johann Sebastian Bach, pode falar só Bach, Handel, Scarlatti, Vivaldi, que é muito conhecido, e Lully. Então, vocês vejam que esses compositores, entre 1600, vamos dizer, atuando esses principais no começo dos 1700, que eles estão perenes até os dias de hoje, não deixaram mais de ser executados. Então, o exagero do canto dos castrati, porque eles viraram umas estrelas que eles tomaram conta da ópera. Diz que era um terror. Eles eram muito vaidosos, ficaram muito ricos. É como as nossas Madonas de hoje, Michael Jackson. Eles eram os artistas pop da época. Então, eles não obedeciam nada do maestro e da história da ópera, que a ópera conta uma história. Quando eles iam cantar uma área, eles colocavam as roupas deles, as joias deles, e cantavam aquilo que eles queriam, onde ele aparecia mais a voz, ficou uma bagunça. Então, nós vamos ver, a partir de 1750, um retorno à sobriedade, à elegância da arte clássica greco-romana, e na música, isso vai se refletir numa música completamente diferente do que nós ouvimos da música barroca, né? As perucas vão diminuir.
A partir de 1750, nenhum homem saía com aquela perucona igual do Luís XIV. São menores. Por que as perucas? Porque para esconder os piolhos, os cabelos imundos, porque o banho não era usual, como eu acho que até hoje não é muito na Europa, devido a eles tiveram muitas pestes, eles tinham medo de contágio, de contaminação de água. Por isso que surgiu o perfume francês, o perfuminho, um pó branco no rosto para esconder sujeira, e a peruca que completava o visual. Então, o próprio luxo vai ser mais sóbrio, vai continuar, do que Versalhes. Nós vamos ver aqui no Palácio de Viena. Lindo também. Vocês estão tendo uma boa visão do telão? E luxuoso, mas a gente já vê que é bem mais sóbrio do que o Versalhes, né? Então, a orquestra aumentou. O que nós ouvimos de Lully, na França, já está muito maior do que foi a primeira orquestra que surgiu com a primeira ópera, em 1607. Então, pegou-se o gosto pelo instrumento. E muita pesquisa, muitos artesãos foram trabalhando e desenvolvendo os instrumentos. E, com isso, vai surgir a sinfonia. O que é a sinfonia que a gente ouve hoje em concertos? É a composição de um músico, do compositor, para ser executada por uma orquestra inteira. Não tem solista. Para se executar uma sinfonia, precisamos de uma grande orquestra. Bem diferente do estilo barroco que nós ouvimos agora. Está um pouco alto demais. Quero que vocês observem a execução. É sempre igual. Aqui já vai fazer o que nós ouvimos nas vozes. Vou chamar a atenção. Arrastou essa grande novidade de Mozart. A expressividade ao tocar os instrumentos. Agora vai aumentando. Não faz tanto. Olha o gesto do maestro, ele pede isso.
essa regência, nesse final, ele claramente mostrou isso na música instrumental, a gente chama de dinâmica, essa movimentação do som. Vocês ouviram uma sinfonia de Mozart. Os compositores relevantes deste período, Haydn, Mozart e Beethoven, na sua primeira fase, etapa. Todas as apresentações de música que nós estamos tendo aqui estão relacionadas na apostila. Vocês podem depois, se quiser rever, no YouTube tem facilidade de achar. Agora vem um novo período maravilhoso, o romantismo musical, que vai abranger todo o século XIX até o início da Primeira Guerra Mundial, que daí vai ter uma grande ruptura a partir das duas grandes guerras na arte de uma forma total. O romantismo vai nesse período. O que vai acontecer? O piano vai surgir. O piano vai ser o instrumento que vai dominar. Ele vai representar a nova mentalidade pós-Revolução Francesa, da República, da democracia. Ele vai ser o primeiro instrumento a ser fabricado, e a ser fabricado dentro de uma fábrica e em massa, com acesso para todos. Vai começar o ensino de música de conservatório, com todas as regras. O primeiro vai ser o de Paris, todas as ideias da Revolução Francesa que começam a ser praticadas. E o piano vai ter um desenvolvimento fantástico, que até os dias de hoje, podemos dizer que é o rei dos instrumentos, porque ele passeia por todos os estilos de música, né? Vocês vão assistir agora a das maiores pianistas do momento, essa chinesa, Yu Javang.
Demais, demais. Ela é a grande estrela do piano no momento, essa chinesa jovem. Tem muitas coisas dela no YouTube, é muito interessante dar uma visitada nas apresentações dela. Então, o romantismo musical vai tornar a orquestra grandiosa, enorme. Tudo isso no século XIX vai acontecer. As grandes óperas vão se estabelecidas, que nós assistimos nos teatros do mundo inteiro até hoje, tipo Carmen, Bizet, Aida de Verdi, Turandot, de Puccini, são óperas que vão surgir nessa época. Os grandes balés de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, Quebra-Nozes, tudo isso, essa riqueza toda no século XIX. E a relação de compositores é muito grande. Quem abre o romantismo musical, que passa de um estilo para outro, fantasticamente é Beethoven. Depois vem essa série Schubert, Chopin, que é muito conhecido, até o Schumann, Mendes, o Liszt, esse piano que ela tocou, estilo de Liszt, um piano vigoroso, Tchaikovsky, Wagner, Rachmaninoff. Tem essas listinhas na apostila para vocês pesquisarem. E chegamos ao período do modernismo musical, que se estende depois, no começo do século XX, abrangendo o pós-guerra das duas guerras, até os dias de hoje, com uma diversidade de tendências, mas o que vai marcar o século XX é o intérprete. Vocês acabaram de ouvir uma maravilhosa intérprete. E, então, este aqui é Lang Lang, outro chinês que... Quem está aqui teve a oportunidade de assistir o Stefan aqui? Você. Stefan hoje já está em Moscou e ele já é o número 1 lá do conservatório. Nós vamos ter notícias internacionais dele logo, porque o intérprete hoje é muito reverenciado, tanto no instrumento como nos maestros. Esse é um maestro que todo mundo tem que saber hoje em dia, Gustavo Dudamel. A gente fala só Dudamel, esse venezuelano, que é o maior regente do momento. Vocês viram, quando nós assistimos à Sinfonia de Mozart, como focalizar os gestos do maestro? É muito importante hoje a presença do maestro para conduzir uma orquestra. Muda completamente, às vezes, a sonoridade. Dudamel é o grande show. Vocês vejam, se rege hoje com paixão, com muita energia e com muita emoção. Os compositores relevantes, Debussy, Ravel, Stravinsky, Schoenberg, Prokofiev, todos essa série de compositores de cada período, eles têm músicas completamente diferentes da época anterior. As estéticas vão mudando. E nós vamos, hoje, vivenciar uma peça na íntegra. Nós vimos trechos mais assim didáticos, né, esclarecedores, mas vamos terminar com um concerto que eu acho que vocês vão gostar. É o Bolero de Ravel. Ele representa o que há de moderno na música no século XX. No começo, eu vou observar e vou falar para vocês dos instrumentos que vão sendo introduzidos na composição aos poucos. De uma altura em diante, daí eu não falo mais, para nós sentirmos a música. Eu acho que até agora poderia apagar as luzes, porque nós vamos ter um concerto. Acertar bem o som, porque ele começa suave, assim fica bom, né? Ótimo. Esse é um grande maestro russo. Eu vou voltar só para fazer uma observação. Gergiev, esse é um maestro de ponta de hoje em dia. Vocês vejam o tempo que ele fica de concentração para iniciar essa obra tão importante.
Começa com a caixa clara, um instrumento de banda. Essas observações eu vou fazer para vocês sentirem as inovações que Ravel trouxe para a música clássica. Começa suavemente, o músico da caixa clara vai tocar 164 compassos, sem parar e sem, Deus o livre, errar o ritmo. É o sustentáculo, é esse ritmo da caixa clara. Tem que ser um grande músico. E começa com a flauta. E a flauta e caixa clara. Vocês observem o olhar, ele está regendo com os olhos também. Está entrando um novo instrumento, clarinete, que é o instrumento do nosso concerto de hoje. A flauta continua e as cordas, os cellos, em pizzicato, suavemente, beliscando as cordas. Ele rege com um pequeno, parece um palitinho de dente. A caixa clara vai baixando, vai se tornando mais forte, vai entrando para o meio do instrumento. Agora entrou o fagote. Vocês vejam que ele não toca pá, 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 pá. Essa aqui é o pulo do gato do bom músico. A expressividade, né? Tá baixando aqui. Ela vai acabar tocando no meio ali, bem forte. Harpa. Esse é a requinta, o clarinete agudo, instrumento de banda. Ravel coloca na Orquestra Sinfônica nessa obra. Isso é pizzicato, beliscar como um violão, um instrumento de arco. Esse é o corno inglês, o oboé grave. São as diversas sonoridades da orquestra. Cada instrumento é um timbre, tem um som diferente. Trompete está entrando. A flauta não parou. Conforme eles entram,
Eles não param. Vocês vão sentir que a sonoridade está aumentando, está engrossando. Esse é o saxofone. Foi uma grande novidade, um instrumento do jazz. Ravel tinha acabado de conhecer Gershwin e o jazz americano e se empolgou, gostou muito, colocou na sua orquestração. Inclusive surdina, que é bem do jazz, no trompete. Esse é o saxofone soprano utilizado no jazz, bem agudo. Esse é um instrumento chamado celesta. Ele é de percussão, parece um pianinho. Foi utilizado por Tchaikovsky no seu balé Quebra-Nozes. Instrumento novo, criado no final do século XIX. As trompas. O volume sonoro já está bem aumentado, gradualissimamente. Olha, a caixa já está utilizando mais força, vindo para o meio. Trompete, trompa. Trombone de vara. Aqui, Ravel deu um show de orquestração com o bolero.
Agora os instrumentos de arco vão tocar com o arco.
aplaudir. É lindo demais isso, né? Eles são ovacionados nessa execução do Bolero de Ravel. Agora pode acender, por favor. Alguém quer falar alguma coisa a respeito dessa obra? Alguma dúvida? Estou aqui à disposição. Muito obrigada. No próximo mês, vocês já têm a programação no programinha da... Eu digo programinha no sentido do tamanho, porque a apostila é maior. O nosso tema desse horário de 6h30 vai ser sobre a história do piano e os estilos de piano, de toque de piano e os grandes intérpretes do momento. Obrigada. Pode fazer. Muito ótimo. O barroco, que foi de 1600 a 1750, que nós vimos aquela obra de Lully, ali foi o auge do instrumento que antecedeu o piano, que é o cravo. Ele tinha uma peculiaridade. O músico tocava, quando levantava a mão, o som sumia. Então, por isso que a música barroca é cheia de enfeitinho, para preencher esse vazio. A grande novidade do piano veio dele ser um instrumento que prolonga o som. Então, a partir já do final do século XVIII, com Mozart já foi um que, a partir dos 21 anos, ele nunca mais tocou cravo, ele assumiu o piano. Então, daí o piano fez com que o cravo ficasse, né, em desuso. E mais uma coisa, a Revolução Francesa aboliu na França o cravo porque estava muito ligado à nobreza francesa, à época de Versalhes, de Luís XIV. Inclusive, tem historicamente que cravos foram queimados em praça pública em Paris, durante a Revolução Francesa. Então, o piano já veio com a nova mentalidade, né, do mundo da época. E, hoje em dia, se resgata muito o cravo também. Mais alguma pergunta? Então, encerramos.